cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Muito bem, o Mário Flávio já está aqui na bancada do Jornal da Cidade. Bom dia para você, Mário. O assunto, o principal assunto são as equipes de transição, tanto no nível nacional quanto no estadual, né? É isso mesmo. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Laís. Pois é, né? Ontem, depois que no meu blog eu publiquei que a futura governadora Raquel está em Brasília, né, e que deve anunciar a equipe de transição amanhã, na quinta-feira, rapidamente a governadora tomou a decisão de anunciar, né, a Priscila Krause, né, como a coordenadora aí desse núcleo, né, de transição que vai começar os trabalhos provavelmente amanhã. O governo do estado, desde a semana passada, já tinha indicado, né, quem seriam os nomes da transição, inclusive nomes aí como o do secretário Zé Neto, encabeçando, né, Zé Neto, que é o secretário da Casa Civil. E faltava o lado de Raquel, né? Então ontem Raquel anunciou, vai ser a Priscila Krause, ela mostrando que ela vai ter um papel de protagonismo no governo. Talvez Priscila seja secretária, né? Porque Raquel quer dar visibilidade principalmente a ela para a eleição de 2024 para a Prefeitura do Recife. Então Priscila, que assumiu o protagonismo, né, na semana em que o Fernando Lucena morreu, né, o marido de Raquel, e Raquel ficou de luto e ela naquele dia assume uma semana a campanha, o protagonismo, e assumiu muito bem, diga-se de passagem, né? Não só coordenando as atividades, também como participando com ações de anúncio de apoios, recebendo os políticos na sede do PSDB, Cidadania, né, que é uma federação. Então Priscila vai ter um papel aí de destaque nessa formatação da composição aí da transição. Nomes também do futuro secretariado também devem constar. Com certeza a gente vai ter o provável futuro secretário de administração, aí que, lógico, que não vai ser anunciado, mas geralmente quem faz parte dessa equipe de transição depois vai para o governo, e também o pessoal do jurídico, né, que deve fazer parte aí do governo de Raquel, da procuradoria, também de outras ações aí. Então, é um anúncio importante, mostrando que a Priscila Krause não vai ser uma vice figurativa, né? Ela vai ter sim um papel importante nessa transição e depois no futuro governo, começa 1º de janeiro. Ô Mário, você acredita, por exemplo, que nomes como o de Daniel Coelho estejam nessa equipe de transição? Eu não sei na equipe de transição, Laís, mas deve estar, né? Daniel Coelho está no fim de mandato, não foi reeleito, mas com certeza estará no governo. Deve ter o Daniel Coelho, deve ter, por exemplo, o Túlio Vilaça, que é uma pessoa de confiança do jurídico de Raquel. Também deve ter o pessoal que trabalhou com ela na administração aqui da prefeitura, né? Enfim, vai ser uma mescla, né? Metade de políticos e metade de pessoas mais técnicas. Sobre o futuro governo, eu acredito que Daniel Coelho deve ser um secretário importante, Priscila Krause também. Os dois são os nomes mais fortes na região metropolitana do Recife. Resta saber se Raquel vai usar o modus operandi que foi criado nacionalmente pelo PT e depois implantado pelo PSB, que é a divisão de cargos por partidos, né, que apoiaram ela, ou se ela não vai fazer isso, né? Porque geralmente o que acontece? O partido declara apoio e ganha 1 ou 2 secretarias para alojar os aliados e depois ele fica na base do governo. Eu conversava com pessoas próximas a Raquel que diziam que ela não iria fazer esse tipo de gestão, a não ficar refém de partido. Por outro lado, se você não faz isso, você pode ter uma bancada de oposição maior na Assembleia, na Câmara Federal, né? Ontem, por exemplo, o André Ferreira, que é irmão do Anderson Ferreira, mandou um material para a imprensa dizendo que Raquel precisava conversar com os deputados federais, né? Então, sentindo falta dessa tipo de reunião de Raquel com a bancada federal. A bancada eleita, a nova bancada, né, que vai fazer parte do Congresso Nacional, os 25 novos deputados federais. Então, para mim isso foi um recado claro, que ela precisa conversar aí com todo mundo, né, de uma maneira que esse pessoal vai ter que fazer ou situação ou oposição ao governo dela. E pelas minhas contas, Laís, ela vai ter metade dos deputados na oposição. O PSB, em 16 anos, e Jarbas também, nos 8 anos que antecederam aí o PSB, Jarbas ficou, e Eduardo, né, o PSB e Paulo Câmara, eles ficaram com 40 deputados de 49 na base. Então, era um rolo compressor que todos os projetos passavam. A Raquel assume numa configuração um pouco diferente,
com metade da oposição, ela não teria, né, os 2/3, aliás, os 3/4, né, 2/3 é porque na Câmara Municipal, os 3/4 aí dos votos necessários para aprovar qualquer projeto. Por exemplo, um pedido de empréstimo, uma situação, então ela vai ter que negociar muito com a Assembleia e vai precisar também negociar quem ela vai apoiar para apresentar a Assembleia, ou ela vai deixar essa eleição ocorrer à vontade, mas tem cargos importantes, como a primeira secretaria, né, que é um cargo, se brincar, até mais importante do que apresentar a Assembleia, porque manda no dinheiro da Assembleia, literalmente, é o deputado que destina os recursos. Então, é uma transição que vai dizer muito o que vai ser o governo de Raquel. Por exemplo, nacionalmente falando, o ex-presidente Lula, né, ele montou uma equipe já de aliados, né, do futuro governo. Tem muitos técnicos, mas tem pessoas que a gente não sabe nem o que vai fazer lá. Por exemplo, o nome de João Campos apareceu. O que danado João Campos está fazendo na equipe de transição de governo? Ele tem uma prefeitura do Recife para administrar. É só para ter o nome, para dizer que está perto de Lula, né? Já avisando 2024. Né? Mais nomes como Guilherme Boulos, né? Nomes como Simone Tebet, que disse que não queria cargo no governo, mas está mostrando que queria, né? Então já vai fazer parte da transição. Então o Lula já dá sinais, Fernando Haddad, né? Vânia Queiroz, os partidos aliados, os partidos indicaram nomes para a transição. Alguns convites vieram, por exemplo, para alguns economistas, mas cada partido indicou um nome. Então, mostrando, né, que o PT vai manter essa relação de poder extremamente complicada com os partidos, né, que aconteceu nos governos anteriores. A Raquel ainda não se sabe se ela vai manter esse tipo de relação ou se ela vai ter uma relação mais de independência, digamos assim, de indicar quem ela acha que deve trazer os números para ela, pessoas que ela já confia, para que ela possa aí ter um raio-x antes de assumir o governo, de como estão as contas. Lembrando que, mais uma vez, eu reforço o que disse Raquel aqui na Rádio Cidade, que o Estado estava abarrotado de dinheiro, só era mal usado. Pois é. Um nome que surgiu ontem a nível nacional, né, Mário, que eu queria saber a sua opinião, foi o do Pércio Arida, que foi um dos que estavam presentes na criação do Real. Isso é um aceno positivo para que um governo escolha nomes mais técnicos que possam ajudar numa mudança de rumo? Olha, junto com o Pércio Arida, veio também um leque de pessoas que já tiveram problemas no passado, do ponto de vista, inclusive, ético e também do ponto de vista, enfim, umas pessoas que são meio complicadas ali, né? Por exemplo, tem escândalo, né? O André Lara Rezende, por exemplo, além do Pércio Arida, veio o André Lara Rezende, Guilherme Melo e Nelson Barbosa. O Pércio Arida é uma sumidade, né, do Plano Real, mas o André Lara Rezende foi um dos conselheiros do Fernando Collor, por exemplo, no bloqueio das poupanças, né, lá atrás. E teve uma fake news que rolou que Bolsonaro ia também bloquear as poupanças. Então, são nomes assim controversos. Por exemplo, o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, está na equipe de transição. Foi um dos piores momentos do governo Dilma, foi quando Mantega foi ministro da Fazenda. Tem muita gente do governo Dilma, né? Muita gente do governo Dilma, e o mercado ontem ele oscilou bastante para baixo, né? A bolsa caiu, as ações da Petrobras caíram, porque o humor do mercado ele vai muito de acordo com o que está acontecendo na política. Não aceitaram bem os nomes, né? Eles vão ter que ter muito cuidado nessa área, né, Laís? Porque, gostem ou não do Paulo Guedes, né? O mercado meio que estava tranquilo com ele. É uma figura que falava umas besteiras, tem umas declarações polêmicas, mas o mercado gosta do Paulo Guedes, do jeito que ele vinha conduzindo a economia. Então, para encontrar um posto Ipiranga do Lula, né, como o Bolsonaro chamava Paulo Guedes, tem que ter um nome que seja meio que unanimidade. O Pércio Arida, ele converge muito bem para isso. Mas quando olha os outros nomes, são nomes que o PT poderia ter evitado nesse primeiro momento, mas mostra que não vai estar muito ligado para o que o mercado quer. O do Henrique Meirelles, o pessoal parece que reagiu um pouco melhor com o nome dele. O pessoal reagiu bem, de repente houve uma rejeição por parte do governo. Vai ser um dilema, Laís, porque a gente sabe que do mesmo jeito que a direita tem uns mais radicais, a esquerda também tem. E aí a esquerda ela não aceita muito bem alguns nomes técnicos, né, que antes eram opositores ao PT e hoje estão ali, né, porque o poder lá atrai muita gente. E aí eles resistem a alguns nomes. Por exemplo, o Henrique Meirelles era um nome que era quase unanimidade,
lá na economia, o mercado reagiu bem, de repente, do nada, Henrique Meirelles sai do jogo e especula-se a indicação de Fernando Haddad para ser ministro da Fazenda, do ministro da Economia, que eu particularmente acho que não é um nome bom para essa função. Acho que ele devia voltar para o MEC, né? Mas acho que eles têm uma dívida com Fernando Haddad, né, que já é a terceira eleição que ele perde consecutiva, né, aí pelo PT, e talvez eles queiram dar visibilidade a ele para ele voltar a ser prefeito de São Paulo, né, que ele saiu muito mal avaliado, inclusive prefeito de São Paulo, mas eles tentam vencer São Paulo em 2024, né, já que o governo lá de São Paulo já são 24 anos, 26 anos que o PT não ganhou eleição para governador em São Paulo, né, são 2 gerações, né, sem ganhar a eleição lá. Eles agora querem começar a reverter esse quadro com relação à prefeitura da capital. É difícil e Haddad deve ser esse nome aí que vai ser colocado, porque lembrando que ele ganhou em São Paulo, capital, para o Tarcísio. Tarcísio ganhou a eleição no geral, mas lá em São Paulo Haddad ganhou. Então eles vão preparar Haddad para ser prefeito de São Paulo e Lula vai querer dar um ministério a ele que tenha visibilidade. E o MEC talvez não atenda nesse momento a essa questão, porque o ministro do MEC ele viaja muito pelo Brasil e fica muito deslocado de São Paulo. E para a gente encerrar a questão política, teve mais um deputado que teve as contas bloqueadas, só que começa a ter as contas de redes sociais, né? Só que começa a ter uma reação, né, dos deputados, né? Ontem, por exemplo, o deputado que teve as redes sociais bloqueadas, ele entrou com um pedido de GLO, de garantia da Lei da Ordem, que é o deputado José Medeiros. Inclusive tem um vídeo aqui para que a gente possa soltar, depois a gente comenta rapidinho. Olá pessoal, aqui é o deputado federal José Medeiros. Acabei de protocolar um pedido de GLO, de garantia da Lei da Ordem, porque o ministro Alexandre passou de todos os limites. Acabei de ter minha conta do Twitter censurada, sem que haja para isso a menor justificativa, porque eu não cometi crime algum. E o direito constitucional sagrado de me expressar está lá no artigo 53. O que tem acontecido é que tem aí uma vendetta, porque eu sempre questionei a legitimidade do ministro de conduzir o processo eleitoral, porque ele não deveria ter se declarado impedido pela ligação que ele tinha com um dos candidatos. Foi isso que eu disse. Agora, eu tenho o direito de dizer isso. Assim como o ministro tem direito de se expressar como ele quiser. Agora, ele não pode me cercear. Nós não vamos aceitar isso e eu pedi agora que o Exército, que as Forças Armadas possam garantir ao povo brasileiro o direito de se expressar, o direito de se manifestar, que eles entrem em ação para que isso seja garantido. Nós precisamos de uma GLO e por isso fiz esse pedido para que os nossos direitos de liberdade sejam garantidos. Eu nunca pensei que eu ia ter que pedir ao Exército para garantir os nossos direitos de liberdade. Eu acho, sabe, Laís, que existe um exagero do Alexandre de Moraes nessas questões aí de estar suspendendo essas contas em demasia. Vai gerar esse tipo de coisa. E lembrando que os deputados eles têm o direito à imunidade parlamentar de praticamente falarem o que eles quiserem. E a discussão na verdade são 2 discussões. Se essa imunidade ela se estende às redes sociais ou ela só vale para o momento que o deputado usa o plenário, né, da Câmara. Mas, sem dúvida, o ministro vai criando uma antipatia muito grande e os deputados começam a reagir porque estavam meio que receosos, mas não. Esse pedido de GLO é o primeiro. Ontem já teve vários juristas que se posicionaram contra o Alexandre de Moraes também. E hoje, e você vê que ele faz uma menção direta ao Exército, né? Eu não entendi, assim, o que é que o Exército tem muito a ver com essa questão de rede social. E a rede social é uma empresa privada, né, também. Na minha opinião, é uma invasão que existe muito grande dos tribunais com relação a isso, né? E acho que cada caso devia ser um caso, né? Eu recebi o WhatsApp ontem de pessoas que a gente está com medo de postar alguma coisa na rede social para não ter as contas bloqueadas. E eu orientei o que as pessoas deveriam, uns amigos meus, né? Só evita postar esse tipo de coisa para não ter problema. Mas sem dúvida vai gerando um clima muito hostil, né, entre os deputados, principalmente os da base bolsonaristas, contra o TSE. E já existe uma pressão muito grande com relação
ao presidente da Câmara dos Deputados para tomar atitudes com relação ao TSE, que eles entendem que o direito de liberdade de expressão está sendo quebrado, né? Principalmente na questão dos deputados, que tem a questão aí que eu falei da imunidade parlamentar. É uma situação muito delicada. Lembrando que hoje o Exército apresenta o relatório da eleição e os bolsonaristas, eles esperam muito por esse relatório para que eles possam ou validar as reclamações deles sobre as eleições, ou então sepultar de vez essa história e olhar para frente. A gente vai acompanhar o resultado e amanhã a gente comenta aqui durante o dia também, assim que o relatório for divulgado, para explicar às pessoas o que vai acontecer, né, e o que trouxe esse resultado desse relatório aí. Ô Mário, antes da gente se despedir, tem a questão também do PL, né, que definiu os rumos aí do presidente Jair Bolsonaro para o próximo ano dentro do partido, né? Isso mesmo, né? A gente trouxe ontem, essa semana saiu até uma matéria meio sem pé e sem cabeça do antagonista, dizendo que, né, o PL podia ir para a base do governo Lula, e eu acho que a galera viaja demais na maionese quando escreve esse tipo de coisa. E ontem o Valdemar Costa Neto, ele declarou que o Bolsonaro vai ser o presidente de honra do partido e o PL segue na oposição. Só que teve duas falas do Valdemar da Costa Neto que eu não entendi. Uma, ele disse que o partido não reconhecia as urnas. E depois ele disse que o partido ia liderar a oposição. Como é que você não reconhece as urnas e diz que o partido ao mesmo tempo vai estar na base da oposição? Mas o fato é que o PL fica na base da oposição e, segundo o Valdemar da Costa Neto, vai ser uma oposição que nunca foi vista antes no Brasil. Então vem chumbo grosso aí. Pode esperar. Você volta no Manhã Cidade, Mário Flávio? Volto sim, às 10 horas da manhã no Manhã Cidade, lá e trazendo para todo mundo mais informações, inclusive se já tiver o relatório do Exército, a gente falar sobre isso. Perfeito. Rodrigo, vamos para o futebol? Vamos lá? Olha só, o Central e o Porto empataram na estreia da terceira fase da Série A2. As equipes de Caruaru se enfrentam amanhã no estádio Lacerdão. Os assuntos do futebol com Eri Santos no Pronto Torcedor, dentro do Manhã Cidade e ainda no Futebol na Cidade, primeiro tempo, às 11h30 da manhã, com Patriota Júnior e Maria Clara Lopes. Isso mesmo. Olha só, passando bem rapidinho aqui, o Ricardo Silva deixou uma reclamação de poste com lâmpada apagada lá no nosso Facebook. Já passamos, vamos cobrar esse conserto aí, tá certo, Ricardo? Um abraço pro João Canidé, que também tá com a gente, e pro Rodrigo Melo do São Francisco, que mandou mensagem, ele tá escutando a gente. Até amanhã, minha gente. Um abraço para você, até amanhã. Termina agora o Jornal da Cidade. O mais completo noticiário de Caruaru e região volta amanhã às 7 horas. Apoio Casa Nova.